O Decálogo do Estado Novo foi um instrumento de propaganda concebido em 1934 pelo Secretariado de Propaganda Nacional, SPN. Esse documento foi criado por João Amial, sob a direção de António Ferro, e foi divulgado como panfleto e como cartaz. Nele são apresentados os 10 princípios básicos do Estado Novo, de uma forma que lembra a Constituição e que inclui citações dos discursos de Salazar. No sentido de facilitar a memorização e interiorização da ideologia do regime, estão destacadas a negro e vermelho várias palavras-chave e a expressão Estado Novo sempre escrita em maiúsculas. O primeiro princípio apresenta o Estado Novo como conciliador entre a tradição e o progresso. O passado glorioso da pátria e as suas tradições são tidas como importantes para alcançar o progresso da nação e recuperar o prestígio do passado. Denota-se aqui o cariz conservador e nacionalista do regime, que valoriza a tradição e o passado heroico do país. O segundo princípio defende a integridade, a unidade e a estabilidade da nação, onde todas as forças do país são chamadas a contribuir. Na sequência do ato colonial, publicado em 1930, Salazar vem reforçar a soberania portuguesa sobre as colónias, defendendo a ideia de uma nação una. No terceiro princípio, está subjacente o corporativismo, onde as diferentes classes devem trabalhar em conjunto para os interesses nacionais. O corporativismo, instituído pelo Estatuto do Trabalho Nacional em 1933, vem minimizar a luta de classes e enfraquecer os movimentos dos trabalhadores. Desta forma, as vontades individuais são condicionadas aos interesses da nação e a produção passa a ser controlada pelo Estado. O autoritarismo é apresentado no quarto princípio como necessário à liberdade. Sem a autoridade, estruturante e unificadora, não pode subsistir a liberdade. O autoritarismo é característico dos regimes ditatoriais. Em Portugal, Salazar é o líder indiscutível. O seu carisma assenta na austeridade e seriedade, mas também no culto que lhe é prestado enquanto chefe da nação. O quinto princípio substitui os direitos do homem pelos direitos dos homens, como elementos de um grupo social. O indivíduo apenas existe integrado num grupo natural, na sua família, profissão e região. É essa pertença que lhe dá estabilidade e reconhecimento social. Neste ponto, está subjacente a organização da sociedade e o caráter conservador do regime, onde Deus e o catolicismo, a pátria-mãe e a família tradicional e rural são centrais. O sexto princípio defende um poder executivo forte encarnado na figura de Salazar, que subjuga o poder legislativo parlamentar, apresentado como instável e sujeito aos interesses dos partidos. Para evitar a irresponsabilidade parlamentar, o Estado Novo apenas permite a existência de um único partido, a União Nacional. Por consequência, não existem eleições livres, nem há lugar à soberania popular. Este ponto defende ainda a continuidade da governação como forma de assegurar a concretização dos objetivos do Estado. O Estado Novo é, por isso, considerado antiparlamentar e antidemocrático. O sétimo princípio retoma a ideia do corporativismo e da organização social. Define os grupos naturais como representantes da nação, a família, as corporações e os municípios. Estes são a estrutura da sociedade e é neles que o indivíduo deve exercer a sua atividade, lutar pelos seus direitos e cumprir os seus deveres. As corporações controlam a vida nacional. Os trabalhadores são agrupados em sindicatos nacionais e os patrões em grêmios. Os cidadãos reúnem-se em corporações e os delegados dessas corporações e dos municípios agrupam-se numa Câmara Corporativa que tem funções consultivas junto da Assembleia Nacional. O oitavo princípio defende o sacrifício do indivíduo em prol dos interesses do Estado e do seu chefe. Traduz a ideia que cada português deve contribuir para o bem da nação. Tudo pela nação, nada contra a nação, é o slogan proferido por Salazar em diversas ocasiões, numa alusão a que os interesses individuais se deviam curvar perante as necessidades do país. O penúltimo princípio centra-se no nacionalismo do Estado Novo. A evocação das glórias passadas e dos heróis da história nacional, mas também no enaltecimento do Império Português. A imponente exposição do mundo português, realizada em 1940, é disso exemplo. Nela se exibe um país glorioso
detentor de um vasto império colonial. O último princípio do Decálogo identifica os inimigos da nação e legitima o uso da força contra estes, evidenciando o caráter repressivo do Estado Novo. Todos aqueles que se mostram em desacordo com o regime estão sujeitos a perseguições, prisão e tortura por parte da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. PVDE, mais tarde PIDE. Os detidos vão para as prisões de Peniche e de Caxias ou são enviados para o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Todas as produções culturais são vigiadas pela censura prévia, condicionando a liberdade de expressão.